Bom, e aí galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Cauã. E, bom, esse aqui é mais um vídeo do meu canal, onde eu simplesmente ligo a câmera e começo a falar com vocês num sábado à noite. Não é madrugada dessa vez, como no último vídeo, mas eu resolvi gravar isso aqui. Como eu disse, não sabia se ia ter mais ou não. Eu disse no último vídeo pra quem viu, né, que não sabia se eu falaria, se eu postaria mais alguma coisa. Mas me veio esse assunto assim na mente. Eu achei interessante gravar sobre ele. Porque talvez de alguma forma eu possa ajudar vocês, alguém, enfim, ajudar alguém pelo menos, que esteja passando por algum tipo de situação dessa, de alguma forma, sabe? Então, eu só inclusive gostaria de mencionar aqui, primeiro, que eu só tô gravando esse vídeo na real mesmo porque eu percebi que de fato eu posso ajudar as pessoas expondo um pouco da minha linha de pensamento sobre alguns assuntos, sabe? E no fim das contas, o que eu sempre desejei, assim, de verdade, é ajudar os outros, entendeu? E eu nunca imaginei que seria gravando um vídeo no YouTube, a não ser quando eu era criança, porque, né? O sonho de toda criança ou era jogar bola ou era ser, sei lá, youtuber, mas enfim. Inclusive eu não vou ficar aqui pedindo like nem inscrição, porque eu não sei se vai ter mais, não esperam que tenha mais, tá bom? Mas pelo andar da carruagem, por eu estar gravando esse aqui, é bem possível que caso surja alguma coisa na minha cabeça, eu acabe gravando isso daqui. E acabe gravando mais e mais, e vamos ver no que dá, né? Enfim, é isso. Bom, esses dias aí, enfim, o assunto que eu queria tratar com vocês é que hoje, né? Como você pode ter visto no título, tem muito a ver com relacionamentos, porque basicamente esses dias eu tava rolando o feed do meu Instagram e apareceu um Reels de um criador de conteúdo em específico, que eu não pretendo citar aqui nem nada, que eu acompanho e tudo mais. É um cara que ele produz muito conteúdo, inclusive falando sobre relacionamento, desenvolvimento pessoal e tudo mais. É um cara que eu acompanho bastante. Já acompanhei mais antigamente eu acompanhava mais, mas hoje eu acompanho de menos, enfim, não vem ao caso agora. E nesse vídeo ele falou uma coisa que eu até republiquei esse vídeo inclusive no meu próprio Instagram, porque eu achei interessante o que ele falou. De, tipo assim, basicamente resumindo bem assim, o Reels é basicamente um Reels assim meio um clima assim meio romântico e tal, enfim, não sei explicar direito, mas onde ele basicamente diz que mulher, enfim, pra você, tipo assim, você pode arranjar mulher em qualquer lugar, tá ligado? Uma mulher para abrir as pernas pra você, foi exatamente essas palavras que ele usou, tendo change monte, isso é verdade. Mas uma que tá ali com você todos os dias se dedicando, seja na dor, na tristeza, na felicidade, em tudo, ela tá ali te apoiando, mesmo quando você não tem nada a oferecer, ela ainda assim tá ali. São poucas pessoas que estão ali. Que, enfim, que realmente. Só quem tá ali por você nesses momentos é quem realmente te ama, sabe? E no fundo, e ele termina o vídeo, basicamente, o Reels, né? Basicamente dizendo que no fim o que todo homem de verdade quer é paz. E são poucas pessoas que dão essa paz pra gente. E enfim, ele deu todo esse papo assim, falou que esse tipo de mulher ali que tá ali por você, tá ali com você por você ser quem você é e não pelo que você tem, é muito raro e tal. Esse papinho que você já deve provavelmente ter visto por aí. E enfim, que não deixa de ser verdade, convenhamos, ainda mais no dias de hoje. Isso serve tanto para mulheres quanto para homens. Esse vídeo aqui não é exclusivamente para homens, muito pelo contrário. Se você for mulher e estiver vendo isso aqui, se você chegar até o fim do meu raciocínio, você vai perceber que não se trata de homem ou mulher, mas sim de quem precisar ouvir sobre esse assunto, sobre isso aqui que eu vou falar pra vocês. Enfim, mas o que mais me chamou a atenção no vídeo dele foi que eu abri os comentários do vídeo e eu vi o comentário de muitas mulheres, inclusive, dizendo que foram esse tipo de mulher pra alguém e no fim só tiveram decepções, sabe? Isso me intrigou um pouco e me fez pensar que, enfim, pensar até inclusive em coisas que eu passei. Eu já tive um relacionamento uma vez em que eu me entreguei pra uma pessoa completamente e no fim eu fui descartado como nada. E aí convenhamos, pra alguém como eu, e isso serve tanto pra homem quanto pra mulher, é muito fácil você, principalmente você sendo tão novo, como foi no caso na época que eu tive esse relacionamento com essa menina, enfim. É muito fácil pra alguém tão novo e na maioria das vezes por ser tão novo ter a mente fraca,
de você pensar que você foi um trouxa, você foi um otário ou otário, enfim, como disse Sr. Palms, pensar que você, sei lá, que você agiu errado, que você foi emocionada ou emocionado. E tudo bem, nesse caso você, dependendo de contextos em contextos, você pode até ter sido essa pessoa. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes você só foi a pessoa certa para a pessoa errada. Entende o que eu quero dizer? E aí, eu vou pegar o meu caso como exemplo. Eu tinha 16 anos na época. Eu namorei uma menina que basicamente tinha uns 14, 15 anos. Enfim, como você sabe, não dá pra você esperar muita coisa. Tanto de um moleque de 16 anos, quanto muito menos de uma menina de 14 anos, convenhamos. E aí aconteceu essa situação toda, enfim, esse rolê todo. E é muito fácil pra um garoto como eu, que me dediquei, que fui emocionado, como as pessoas dizem, por alguém, né, e me entreguei totalmente por ela, por emoção mesmo, não tem como negar. E aí é muito fácil pra alguém como eu, se eu tivesse a mente fraca, de me deturpar totalmente, sabe? De começar a ter uma visão muito errônea sobre as mulheres ou sobre as pessoas em geral, entende? E é muito fácil você ter essa mente deturpada assim. Então, por exemplo, você pega o comentário dessas mulheres desse Reels, desse vídeo em específico que eu comentei, que eu citei agora pra vocês. É muito fácil pra essas mulheres assim que passaram por isso, tipo, de se entregarem, de darem valor ao homem que elas tinham e etc e tal. É muito fácil pra elas, o cara simplesmente ter sido um cuzão com ela, ter ido embora, e aí a mulher fica rendida e você pensa, porra, eu fiz tudo pelo cara, ele não parece que não se importava comigo, sabe? É muito fácil pra pessoas assim, que passaram por esse tipo de situação, ficarem com a mente deturpada. Eu sei porque eu fiquei também por um bom tempo, não vou negar, entende? Mas o que eu quero dizer é que não. A mensagem que eu quero passar com esse vídeo, inclusive esse vídeo aqui provavelmente vai ser bem mais curto do que o anterior que eu gravei, porque é um assunto muito direto e reto, não tem muito o que eu enrolar aqui. É basicamente isso. Você não, você talvez não tenha, você não foi errada. Você não tá errada ou errado em ter se dedicado pela pessoa que você tava junto, pela pessoa que você se importava, pela pessoa que você amava mesmo. Se você realmente fez tudo isso é porque você amava essa pessoa, certo? Então, porra, se você tá errado em ter feito errado ou errado em ter agido como você fez por ela e a pessoa simplesmente não ter enxergado o valor certo em você, enfim, se você tá errado por você ter se dedicado pra alguém que você ama, sinceramente eu não sei mais o que é certo, entende? Então, de repente você só foi a pessoa certa pra pessoa errada, tá ligado? Porque o que tiver que ser, será e vai ficar. Pode ter certeza disso, não tenha dúvida. O que tiver que ser seu, será seu. Pode ter certeza. Porque não tem esse papinho de que a hora errada é. Tipo assim. Como posso dizer? De que não tem hora certa pra nada. É verdade, pô. Tipo assim. Não existe hora certa pra você ter alguém, tá ligado? Quando for pra. A hora certa vai ser independente. Tipo assim, não existe, pô. Não existe a hora certa de alguém de chegar e. Tipo assim, quando for pra ser mesmo, independente da hora, vai acontecer. É isso que eu tô querendo dizer, tá ligado? Não sei se deu pra entender muito bem. Enfim. E com isso, ao mesmo tempo, também você não pode ficar se lamentando pelo que já foi, sabe? Você não pode deixar de ser a pessoa que você é por causa de alguém que simplesmente não reconheceu esse valor em você, entende? E eu acredito muito nisso, então, e é aquela história, né? Inclusive esse é um papo até que vai aqui de homem pra homem, agora é um pouco mais. Vamos supor que você tá trocando ideia com alguém e a pessoa demora muito pra responder, ou a pessoa, sei lá, dificulta muito para vocês, para as coisas entre vocês acontecerem. É aquela história, né? Aquele papo que você vê muito na internet que até brinca que é verdade. Se tá difícil pra um, tá fácil pra outro, né? Então no fim é isso, a pessoa. Nada do que impõe de problema que você vê por aí de relacionamento entre homem e mulher na internet, nada dessas merdas são realmente problemas de verdade quando os dois realmente se querem. Ponto e acabou. Pelo menos é o que eu acho, tá ligado? Aí você me diz, né, se você concorda ou não. Mas nada do que dizem aí na internet é um problema, né, de verdade, se ambos realmente se gostam, entende? Porque hoje em dia tá uma guerra do caralho de tipo homem contra mulher, tá ligado? Tipo assim, nunca foi pra ser isso, entendeu?
Nunca, mano. Que situação é essa que a gente vive, tá ligado? Em que a mina quer parecer mais que o cara, quer, sei lá, a mulher quer ser mais independente, mais não sei o que, não sei o que lá. Não que esteja errado, muito pelo contrário, cada um e tá tudo certo. E o homem às vezes acaba sendo mais, sei lá, mano, mais frouxo, tá ligado? Porque aí às vezes ele, de repente da situação, que ele vê a mulher agindo assim, e ele meio que se afrouxa, porque às vezes a mulher é mais masculina que ele, tá ligado? E aí, porra, e aí fica uma. Tipo assim, a mulher quer que o cara chegue, mas o cara por insegurança não chega. Aí ela fala que o homem nenhum tem coragem de chegar nela. E aí fica, sabe, esse redemoinho do caralho. E aí às vezes aí fica um monte de gente aí falando de red flag, não sei o que, de homem, de mulher, blá blá blá. Mano, para. Mano, essa porra é ridícula, mano. Em que momento da nossas vidas, tipo assim, em que momento a nossa geração hoje olhou e falou, tipo, olhou pro sexo oposto e achou que devia, sei lá, virar inimigo, tá ligado? Mano, que bagulho ridículo, entende? Mas enfim, isso é um papinho bem merda, eu acho. Não sei, sei lá. Mas eu queria abordar isso com vocês porque eu já me senti assim, sabe? Do tipo, porra, eu fui trouxa, eu fui otário e talvez não, você não tenha sido trouxa, você não deve ter sido otário, enfim, não é, talvez não seja o caso. Você foi você, entende? Você. E, porra, você se importou com a pessoa. Você ter agido assim é porque só demonstra que você realmente gostava dela. Mas você se dedicou pra pessoa errada, como tá aí no título do vídeo. E aí, enfim, isso causa consequências que podem muitas vezes levar a pessoa a ter esses tipos de comportamentos que eu citei aqui no vídeo. Ou pelo menos tentei citar, não sei se eu consegui ser bem explicativo com o que eu quis dizer, entende? Então não abra mão, não, eu acho que não abra mão de. A mensagem principal que eu queria deixar com esse vídeo é essa: não abra mão de quem você é por alguém que não vale o que você pôde proporcionar, entende? Então jamais faça isso, não se destrua a esse ponto. Leve em consideração que você está ouvindo isso de alguém que realmente já se importou tanto com outra pessoa que deixou até de se importar consigo mesmo. Vai por mim. E outro assunto que eu queria deixar aqui nesse meio desse bate-papo aqui, para encerrar o vídeo mesmo, não deixe o seu ego atrapalhar suas relações. Eu vejo isso muito hoje em dia, inclusive isso acontece, óbvio que acontece comigo ainda, e vai continuar e acontece com outras pessoas e provavelmente vai continuar acontecendo, mas eu tento hoje ao máximo evitar deixar o ego, tipo assim, o ego afetar sua relação, ou afetar que você faça algo por alguém porque você acha que você, por medo de repente de a pessoa te humilhar, de, sei lá, com medo de ser humilhado, com medo de ser, sei lá, feito de piada pelos outros, com medo do julgamento alheio muitas das vezes, com medo de ferir seu ego, né? Resumindo é isso. Porque às vezes você vê uma pessoa na rua, de repente você quer chegar e às vezes você tá perdendo uma puta oportunidade de conhecer uma pessoa realmente, mano, do caralho, tá ligado? E você não faz simplesmente porque o seu ego não deixa. Ou você, sei lá, não manda aquela mensagem arriscada pra aquela pessoa e que você sabe que ela tá só esperando que você mande, tá ligado? Mas você não faz porque o seu ego não deixa. Entende o que eu quero dizer? E isso serve pra qualquer um. Como eu disse, esse vídeo aqui não se trata de somente homem ou mulher. Se trata de relacionamentos no geral. E simplesmente porque eu vi aquele Reels, eu vi os comentários e me veio isso na mente. Enfim. Então não deixe o seu ego atrapalhar essas coisas. Inclusive serve até pra quem já está num relacionamento, né? Porque muitas vezes você tá num relacionamento com alguém e por conta do ego você acaba tomando atitudes que você não deveria tomar, tá ligado? E aí muitas vezes você perde uma pessoa que realmente era uma pessoa incrível, mas que por causa do seu ego frágil você acaba perdendo essa pessoa, tá ligado? Então, essas duas mensagens que eu queria deixar com esse vídeo. Acho que no mais é isso. Não sei se eu não sei se eu falei rápido demais, eu não sei, porque esse vídeo aqui provavelmente vai ter metade do que o último vídeo teve. Mas era isso que eu queria falar com vocês, porque me veio à mente e eu achei interessante compartilhar de alguma forma. Tá bom, é isso. Um forte abraço aí pra vocês, valeu. Não esperem que tenha mais, tá bom? Nem Não esperem, mas pelo andar da carruagem é capaz de que eu faça mais sim, trazendo qualquer outro tipo de tema. Ou qualquer outro tipo de coisa na qual eu concorde e acho que é real. E outra, que é real pra mim, pode não ser pra você, lembre-se disso. Mas eu vivo minha verdade. E eu dou valor a pessoas que fazem o mesmo. Então, é nóis, se você concorda. E se você compartilha disso também. Tamo junto. Valeu.